Tecnologias sociais. Com o desenvolvimento de inúmeras tecnologias que visam melhorar o bem-estar humano, surgiu a necessidade que elas abrangessem toda a população, principalmente a carente. Assim, a tecnologia pode ser compreendida em dois ramos. O primeiro, denominado tecnologia convencional, que é utilizado pelas empresas privadas e visa o máximo de lucro, não contribuindo para a inclusão social. E o outro ramo, que está envolvido diretamente com a parte social, que é transcrito pelo termo tecnologia social. Por isso, vê-se a necessidade de classificar todas as tecnologias, com base nos seus processos específicos de socialização, sobretudo com respeito às relações de pertinência nas diferentes comunidades, que gozam de oportunidades diferenciadas e participam de modo assimétrico na distribuição de poder social. Portanto, tecnologia não pode ser um conceito neutro, pois gera conflitos de interesses que implicam em diferentes grupos sociais distintos. Desse modo, as tecnologias sociais são aquelas técnicas, materiais e procedimentos metodológicos testados, validados e com impacto social comprovado, criados a partir de necessidades sociais, com o fim de solucionar um problema social. Uma tecnologia social sempre considera as realidades sociais locais e está, de forma geral, associada a formas de organização coletiva, representando soluções para a inclusão social e melhoria de qualidade de vida. Já segundo Rodrigues e Barbier, um dos conceitos de tecnologia social atualmente em voga é o que compreende produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social. No plano conceitual, a tecnologia social propõe uma forma participativa de construir o conhecimento e de fazer ciência e tecnologia. Propõe uma alternativa de intervenção na sociedade, que aponte para o desenvolvimento, no sentido amplo desta palavra, de realizações das possibilidades do ser humano. No plano material, as experiências estão aplicando a ideia de tecnologia social na construção de soluções para questões sociais variadas. Esses dois planos deveriam estar articulados, mas não é o que se verifica, pois grande parte das ações desenvolvidas no plano material acaba sendo executada, sem que exista uma reflexão crítica sobre o papel desempenhado na tecnologia, em um sistema que mantém a profunda desigualdade social, ou seja, sem o que denominamos aqui enfoque tecnológico da inclusão social. No Brasil, a tecnologia social vem sendo discutida desde o século XXI por diferentes atores sociais, tais como organizações da sociedade civil, universidades, integrantes do governo, trabalhadores, entre outros, e vem se constituindo como uma das respostas possíveis para o atendimento da demanda social. Há, entre eles, uma preocupação com a crescente exclusão social, a precarização e a informalização do trabalho, a violação dos direitos humanos e também a constatação acerca dos limites da atual política de ciência e tecnologia do país. De acordo com Dias, recentemente tem-se recuperado as discussões acerca das tecnologias para a intervenção sobre os problemas de caráter social. As tecnologias apropriadas, as tecnologias para a inclusão social
e as tecnologias sociais. O termo pelo qual tem se popularizado no Brasil durante a última década representam alternativas de tecnologias interessantes e que têm aprovado ser importantes ferramentas para a promoção da inclusão social, para o fortalecimento de práticas democráticas e também no âmbito das estratégias de desenvolvimento sustentável a longo prazo. O papel das tecnologias sociais para o desenvolvimento sustentável do semiárido. Para falar sobre o papel das tecnologias sociais para o desenvolvimento do semiárido, devemos esclarecer primeiro o que entendemos sobre tecnologia social. Segundo a definição aceita, entende-se que tecnologias sociais são ao mesmo tempo agrícolas, ecológicas, econômicas, solidárias. Porém, por serem multissetoriais, precisam de um amplo leque de articulação entre as organizações da sociedade e várias áreas governamentais, para garantir plena realização de todas as suas dimensões. Como vemos, as tecnologias sociais formam um conceito complexo e político, onde cada um dos agentes envolvidos pode entender outra coisa, ou pode a usar para promover seus próprios interesses. As tecnologias sociais bem-sucedidas no semiárido são primeiramente experiências populares, que depois foram assumidas por organizações comunitárias, que em alguns casos estão se tornando políticas públicas. Queremos citar especialmente as tecnologias sociais em torno de captação e do manejo de água da chuva, para o uso no abastecimento de famílias ou na produção agrícola, para passar a estação da seca. São experiências como cisternas de pedra e cal, cisternas de placa, cisternas de telhacimento, barragens subterrâneas, barreiros, cacimba-bogó, cacimba de areia, cacimbões, tanque de pedra, cisterna de produções, caixos e outros. Grande parte dessas tecnologias sociais foram usadas pelo governo antes da existência de órgãos governamentais ou instituições científicas, mas ainda parte dessas experiências ainda não são reconhecidas. Pesquisas ensinadas por esses órgãos. Vamos citar dois exemplos. Há 150 anos atrás, o padre Ibianapina, na Paraíba, já construiu junto às casas de caridade os hospitais da época. Caixos, que ele chamava de caixa d'água, que estavam cobertos por motivos de higiene e para diminuir a evaporação, e pequenas barragens onde ele passava nas suas andanças pelo interior da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Piauí. Falta recuperar esta experiência hoje. Pouco tempo depois, no sertão baiano de Canudos, de Antônio Conselheiro, existiam hortas onde o povo produzia verduras com água das cacimbas cavadas na areia do leito seco do rio Vaza Barres, usando como adubo esterco de cabras e ovelhas e pele de cabra. Se produzia o couro de excelente qualidade, que foi exportado para a Alemanha. Canudos foi vergonhosamente destruído, mas uma herança dessa experiência dos canteiros de verduras são os giraus suspensos. Muitas mulheres no semiáridos têm giraus suspensos, como uma horta pequena, de até 5 metros quadrados, onde plantam coentro, cebolinha, plantas medicinais e outras. Esses giral se encontram à beira de um caixio, ou até de outra aguada, ou perto da casa, onde se irriga com água de lavagem. Estas experiências são pelo menos o início de uma tecnologia social, porque funcionou e funciona, porque fornece verdura para a família. Essas tecnologias surgiram dentro do contexto histórico, social e ambiental do semiárido. São também tecnologias de residência, porque ajudaram o povo a viver onde lhe foi negado o acesso à terra e água. Hoje também o semiárido, as tecnologias sociais são tecnologias de residência contra as tecnologias de concentração de água
e a de terra, grandes açudes, poços tubulares e também adutoras até o projeto da transposição. Até pouco tempo atrás, se um técnico ou uma entidade queira melhorar a segurança alimentar e implantar uma horta em uma família ou comunidade, no caminho normal era que se apegava a um livro técnico e seguia-se as orientações do manual ou do curso que se tinha estudado na faculdade. Os resultados eram normalmente pacotes oferecidos pelos financeiros que os produtores tinham que aceitar rigorosamente para conseguir financiamento. A experiência do povo não era levada em consideração. Se alguém quer que uma horta orgânica seja realmente uma tecnologia social, deve primeiro, a partir da realidade das condições do semiárido e do povo que vive nele. Uma horta orgânica vai funcionar bem onde já se tem um geral suspenso produtivo. E é aí que pode dar mais segurança de água através de uma cisterna de produção e um canteiro econômico. E o próprio povo, o experimentador e avaliador das respectivas experiências. O técnico complementa com seus conhecimentos e habilidades e a viabilidade dessa tecnologia. Assim que quer se garantir a sustentabilidade técnica e social dos programas, é necessário partir de uma experiência popular concreta e ampliar e aprofundá-la às experiências de outros produtores, através de visitas, de intercâmbio e das sistematizações de suas experiências, como resultado de pesquisa, experiência de ONGs, da Embrapa e de outras entidades. Tecnologias antes marginalizadas se tornam tecnologias de convivência com o semiárido. É a primeira vez que se pretende resolver o desenvolvimento do semiárido a partir dentro de experiências populares. O desafio para o desenvolvimento do semiárido é fazer dessas experiências programas amplos de desenvolvimento, como acontece através de entidades da Articulação do Semiárido do Brasil, ASA, por meio dos programas de formação e mobilização para a convivência com o semiárido, o acesso e manejo sustentável das terras e das águas, por meio de tecnologias sociais, chamados P1MC, Programa de 1 milhão de cisternas, e P1+2, Programa 1, Terra e 2 águas que aprofundam, solidificam e multiplicam as experiências populares para todo o semiárido. As 235 mil cisternas de água para as famílias já estão como um resultado considerável, mas devemos nos esforçar se quisermos conseguir 1 milhão até o ano de 2015 para cumprir as metas do milênio da ONU. Tecnologias do PU+2, que através de um manejo apropriado em terra suficiente pretendem resolver as necessidades de água na propriedade para a produção agrícola e descentação dos animais, como barragem subterrânea, caxios, tanques de pedra, entre outros. São um desafio especial para os planejadores, financeiros e executores, porque são tecnologias que não se deixam padronizar como a cisterna. Os desafios são enormes, tais como a concentração de terra e água, desertificação, mudança do clima, concentração de lucro pelo agronegócio, êxodo rural, entre outros. Precisa-se de vontade política para iniciar um grande mutirão da sociedade civil junto com entidades mantenedoras, entidades governamentais e particulares. O soro caseiro. O chamado soro caseiro é uma tecnologia social que consiste na preparação e administração de uma solução aquosa de açúcar e sal de cozinha, recomendado para prevenir a desidratação resultante de vômitos e diarreia.
Com a diarreia ou vômito, ocorre a perda de água e sais minerais do organismo. A função do soro caseiro, por via oral, é a reposição desses elementos perdidos. O soro caseiro deve ser tomado à vontade, a cada 20 minutos, após cada evacuação líquida, se houver diarreia. Um erro na concentração de sal e açúcar pode provocar convulsão numa criança desatada. Para evitar erros, a Unicef divulga a utilização de uma colher padrão, que já apresenta as medidas para a preparação do soro. O soro caseiro é preparado dissolvendo 2 medidas rasas de colher, medida maior da colher padrão, e uma medida rasa de sal, medida menor da colher padrão, em um copo de água limpa, ou 1 litro de água para 3,5 gramas de sal e 20 gramas de açúcar. O soro deve ser ministrado apenas para prevenir desidratação ou quando ocorrem os sintomas iniciais. Em casos mais graves, o paciente deverá ser encaminhado imediatamente ao médico. Cisterna. Uma cisterna ou aljibe é um reservatório de águas pluviais, podendo também ser abastecida com degelo da neve. Os seus benefícios são o aproveitamento da água assim obtida, não apenas para consumo, como também para irrigação. Na arquitetura militar, constitui-se em um elemento essencial à sobrevivência dos defensores, diante de um cerco, especialmente nas regiões de clima equatorial e tropical, atingida pelos europeus a partir da etapa de descobrimentos marítimos. A cisterna é muito utilizada na região nordeste, semiárido do Brasil. Pelo orifício superior é colocada uma calha para recolher água da chuva. Telhado verde. Telhado verde é uma técnica de arquitetura que consiste na aplicação de solo e vegetação sobre uma camada impermeável, geralmente instalada na cobertura de residências, fábricas, escritórios e outras edificações. Suas principais vantagens são facilitar a drenagem, fornecer isolamento térmico e acústico, produzir um diferencial estético e ambiental na edificação, e compensar parcialmente a área impermeável que foi ocupada no térreo da edificação. Telhado verde é uma alternativa viável e sustentável perante os telhados de lajes tradicionais, porque facilita o gerenciamento de grandes cargas de águas pluviais, melhoria térmica, serviços ambientais e novas áreas de lazer. O telhado verde proporciona também um ambiente muito mais fresco que os outros telhados, mantendo o edifício protegido de temperaturas extremas, especialmente no verão, reduzindo até 3 graus centígrados. Em ambientes extremamente artificiais como o urbano, promove um reequilíbrio ambiental, trazendo benefícios da vegetação para a saúde pública e a biodiversidade, quando há plantas nativas e locais. Os telhados verdes contam com painéis solares que reduzem o consumo de energia elétrica. Melhora as condições termoacústicas da edificação, tanto no inverno quanto no verão. Estudos de bioclimatismo indicam que o uso de coberturas vivas seja possível melhorar 60% das condições térmicas interior das edificações, sem recorrer a sistemas de climatização ou ar-condicionado artificiais. O teto verde também mantém a umidade relativa do ar constante em torno da edificação, forma um microclima e purifica a atmosfera em torno da edificação, formando um microecossistema. Contribui no combate ao efeito estufa, aumenta o sequestro, ou seja, retirada de gás carbônico da atmosfera, e ao mesmo tempo traz mais harmonia, bem-estar, beleza para os moradores e ocupantes da edificação. E também é um excelente atrativo para pontos comerciais, tornando-os mais visíveis, mesmo quando distantes de locais estratégicos. As plantas e a terra do telhado verde funcionam como filtro natural da água, que pode ser armazenada ainda mais limpa, depois de ser usada na irrigação do jardim, mas nas bacias sanitárias e no chuveiro, em regiões mais áridas, até para cozinhar e beber. Sabão caseiro.
Muitos estabelecimentos comerciais, como restaurantes, bares, pastelarias, hotéis e residências, rejeitam óleo de cozinha usado na rede de esgoto, como consequente entupimento da mesma e mau funcionamento das estações de tratamento. Para retirar o óleo e desentupir, são empregados produtos químicos tóxicos, com efeitos negativos sobre o ambiente. Além disso, como o óleo é mais leve que a água, fica à superfície, criando uma barreira que dificulta a entrada de luz e oxigenação da água, comprometendo seres vivos aquáticos. Existem várias receitas para fazer o sabão caseiro, com o objetivo de reciclar os óleos de cozinha usados, podendo ser uma tecnologia que será lucro e previne a poluição ambiental, além de ser uma alternativa reciclável. Palma utilizada na alimentação. Usada por muito tempo apenas como ração animal, nos últimos anos, a palma forrageira também passou a ser utilizada na alimentação humana e por seus nutrientes e múltiplas utilidades. Vem consolidando na presença da mesa das famílias nordestinas, região onde é mais difundida a cultiva da palma. Considera uma tecnologia social para a merenda escolar e a alimentação da família nordestina, tendo Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Ceará os principais produtores de palma. Se adapta a qualquer clima, especialmente no Nordeste. Não necessita de cuidados especiais, como conservação. A palma é uma grande fonte de energia. Também possui vitamina A e 10% de minerais como cálcio e ferro. Múltiplos usos. A palma possui nutrientes para a alimentação humana e também é usada na fabricação de cosméticos, shampoo, sabonetes e hidratantes, devido ao seu teor elevado de vitamina A. A palma forrageira apresenta ainda diversos tipos de minerais como ferro, que ajuda a evitar cegueira noturna dos recém-nascidos, e o cálcio, que ajuda o crescimento sadio das crianças, conforme professora de tecnologia em alimentos da UFPB, Ione Diniz. Palma no molho. Experiências científicas apontam que a palma pode ser utilizada no molho no picadinho. Com ela também pode ser produzidas saborosas refeições, incluindo torta de forno, sucos. Para estudiosos, o que dificulta a propagação deste alimento para as crianças é o novo preconceito. Hoje, só precisamos tirar do campo e levar para a mesa, pois grandes benefícios que ela proporcionaria para a nossa saúde, disse a professora Ione Diniz. Propriedades anti-inflamatórias. Como se não bastasse, a palma possui ainda propriedades anti-inflamatórias, contribuindo para amenizar dores crônicas, osteoporose e com outras substâncias hiperglicêmica, e é boa para baixar diabetes e colesterol. A irrigação é uma técnica que se funde com a evolução dos povos. Grandes civilizações se desenvolveram em função do sucesso da agricultura irrigada. Com o aumento da demanda de água e a utilização inadequada dos recursos hídricos pelas atividades humanas e a crescente busca por métodos mais eficientes, que se reduziram os desperdícios e mantenham a qualidade e a produtividade das culturas. A sua aplicabilidade está voltada para a área urbana, com uma maneira de evitar desperdício de água. A agricultura é a forma de sustentabilidade e gerar renda para inúmeras famílias. 70% da água de todo o planeta é destinada à irrigação. Por isso, esse projeto vai evitar desperdícios de água e auxiliar o pequeno agricultor. O foco desse projeto é aplicar nas casas para facilitar a vida das donas de casa, bem como das pessoas que não possuem tempo para irrigar suas plantas, mas possuem vontade de ter um jardim, ou uma horta, ou uma área verde na sua residência. As áreas verdes em residências e em áreas urbanas são extremamente importantes para melhorar a qualidade de vida.
pois resolvem parte os problemas ambientais, tais como calor, poluição, baixa umidade do ar, além de desempenhar um papel fundamental na paisagem do ambiente. A manutenção com a irrigação de um jardim ou horta pode ser auxiliada por um dispositivo de acionamento automático, ajudando a facilitar e manter um consumo de água sem desperdício, e mantendo a quantidade necessária de água para as plantas. Uma horta em uma residência, além de aspecto de beleza, ajuda a diminuir despesas das compras das hortaliças, com o auxílio desse dispositivo que irrigará automaticamente a área desejada. A importância da irrigação localizada por gotejamento. Um dos principais problemas que ocorre na agricultura é a baixa eficiência com que são utilizados os recursos disponíveis. Uma produção eficiente é rentável. Deve constituir um dos principais objetivos da empresa agrícola. Para atingir esse fim, deve-se utilizar relacionamento os fatores de produção, de tal maneira que sejam atingidos os mais altos níveis de produtividade econômica. A irrigação é a técnica que se funde com a evolução dos povos. Grandes civilizações desenvolveram em função da agricultura irrigada. Com o aumento da demanda de água, a utilização inadequada dos recursos hídricos pela humanidade é crescente a busca por métodos mais eficientes, que reduzam desperdícios e mantenham qualidade e produtividade das culturas. Dessa forma, a irrigação por gotejamento tem ganhado espaço, principalmente nos últimos 15 anos. Esse sistema aplica água em apenas uma parte da área, reduzindo assim a superfície do solo que fica molhada, expostas a perdas por evaporação. Com isso, a eficiência de aplicação é bem maior e o consumo de água menor. A irrigação localizada é usada, em geral, sob a forma de sistema fixo, ou seja, o sistema é constituído de tantas linhas laterais quantas forem necessárias para suprir toda a área. Isto é, não há movimentação das linhas laterais. Porém, somente denominado o número de linhas laterais deve funcionar por vez, a fim de minimizar a capacidade do cabeçal de controle. As principais vantagens da irrigação localizada são: maior eficiência no uso da água, permite controle na lâmina d'água aplicada e diminui perdas por evaporação, por percolação e escoamento superficial, recomendado para locais onde a água é escassa ou seu custo de utilização é elevado, e para regiões onde ocorrem períodos prolongados de seca. Maior produtividade em geral, obtém-se maior produtividade com irrigação por gotejamento, em culturas que respondem a maiores níveis de umidade no solo, e empregado ainda para culturas de alto valor econômico, pomares, cafezais e hortaliças, entre outras. Maior eficiência na adubação, maior eficiência no controle sanitário, não interfere nas práticas culturais, adapta-se a diferentes tipos de solo e topografia, pode ser utilizada como água salina ou em solo salino. Economicamente, mão de obra, uma vez que há a possibilidade de automatização e irrigação, a adubação, fertirrigação. De acordo com Lima e Silva, o sistema de irrigação por gotejamento pode fazer com que a cultura de hortas atinja o dobro de produção em relação a outros sistemas de irrigação, o que mantém a safra estável durante diversos ciclos. Todavia, deve-se lembrar que a técnica deve fazer parte de um programa de práticas para garantir a máxima produção de maneira mais eficiente possível. Devido diversos programas públicos de irrigação foram implantados nas últimas décadas, visando difundir e incentivar essas tecnologias.
os programas assumem papel relevante, no sentido de promover o desenvolvimento de diversas regiões do Brasil, evitando principalmente as áreas áridas e semiáridas. Os métodos de irrigação localizada têm passado por processo constante de modernização em todo o mundo. Suas características de uniformidade e aplicação e a redução do consumo hídrico os tornam extremamente atraentes. Para Mantovani, o sistema de irrigação por gotejamento é o que se melhor ajusta na irrigação, além de possibilitar a aplicação de fertilizante na água, por motivo pelo qual vem apresentando ampla expansão. Desvantagens. Bernardo cita a maior possibilidade de entupimento dos gotejadores devido às prováveis impurezas da água, sendo a qualidade da mesma de suma importância, o que implica a utilização de sistemas de filtragem. Outro problema é a má distribuição do sistema radicular em função do bulbo molhado, que se forma no solo, o que pode ser contornado com a melhor distribuição de gotejadores sobre a capa da planta. Por fim, o maior custo inicial do sistema irrigado por gotejamento o faz mais adequado para cultivo de alto valor econômico. Exige a aplicação de alta tecnologia e mão de obra, especializada em todas as etapas do processo de cultivo da cultura. Protótipo. O projeto referido trata-se de uma tecnologia social que pode ser facilmente encontrada no Banco de Tecnologias Sociais do Banco do Brasil. Refere-se a um dispositivo que pode ser montado pelo próprio agricultor, com peças de baixo custo, que permite a automatização da irrigação em função da disponibilidade de água no solo, ou seja, a irrigação é iniciada quando o solo desseca, é interrompida quando ele está úmido. Materiais: pressostático de máquina de lavar, uma vela de barro, 1,5 metro de mangueira transparente, a válvula solenoide, plugue de tomada e fios e uma mangueira de gotejamento. Montagem do dispositivo: passar a veda rosca na saída do pressostático, conectar a mangueira ao mesmo, apertar com arame para evitar que a mangueira saia, segurar a mangueira na vertical com o pressostático para baixo e preencher completamente a mangueira com água. Sacudir o pressostático para retirar o ar dele. Raspar a rosca da ponta da vela para a conexão da outra extremidade da mangueira. Colocar a vela com a ponta para cima dentro de uma bacia d'água. Esperar todo o ar sair do seu interior. A água da bacia deverá cobrir completamente a vela. Segurar a mangueira com o dedo na ponta para a água não sair. Então, enfiar esta ponta na bacia e conectar com a mangueira a vela, sem retirá-la de dentro da água. Amarre com arame para evitar a entrada de ar. Durante o funcionamento do sistema, pode aparecer bolhas ocupando cerca de 5 cm da mangueira. Isto é normal. Se essa bolha aumentar com o tempo, isso indica que está vazando ar, sendo necessário testar a vela ou refazer as conexões. Para testar a vela, retira-se a maioria da água de dentro dela. Imergi-la em uma bacia com água e soprar com força no tubo da vela, verificando se saem bolhas. Com a vela úmida, em perfeito estado, não saem bolhas. Se a vela for testada ao ser comprada, isso é normal sair bolha durante o teste, até que ela esteja completamente umedecida. Instalação do dispositivo.
Cave um buraco de 10 centímetros para colocar a vela no canteiro e outro para colocar o pré-sostado, que pode ter entre 40 e 100 centímetros. Quanto mais fundo ficar o pré-sostado, menos água será aplicada nas plantas. A ligação dos fios elétricos deve seguir a figura do próximo slide, usando apenas os contatos indicados como sílabas VIRO, ligando depois a fonte de energia com 220. Ao colocar o pré-sostado no fundo do buraco, é importante colocar um tubo de esgoto de 75 mm, com capacidade no fundo, e uma proteção, que pode ser um de capacidade de 100 mm, na parte de cima, para evitar que a água da chuva entre nesta peça. E os fios de mangueira vão ficar dobrados entre o tubo e o de capacidade de 100 mm. Mas isto geralmente não impede a passagem de água. A tubulação, a fonte de água, deve ser conectada com a parte da rosca da válvula solenoide. E a saída da válvula deve ter o seu diâmetro aumentado com a fita veda-rosca para receber a linha emissora de gotejamento com meia polegada. Use a braçadeira para firmar essa conexão. Faça uma cobertura sobre a válvula solenoide para evitar que o sol resseque. Este foi um roteiro de complemento de aula, com inserção de fotos e vídeos sobre tecnologias sociais, para complemento de nota da disciplina Seminário Integrador 2. A abordagem é extremamente ampla, e cada um pode usá-la da forma que achar mais conveniente. Objetivos da atividade: ensinar a importância de desenvolver tecnologias sociais, identificar as tecnologias, desenvolver o saber popular respeitando a cultura da região, observar a melhoria da qualidade de vida e a preservação ambiental que a tecnologia traz. Por que desenvolver atividades de pesquisação? Segundo o projeto pedagógico institucional, deve-se refletir a concepção que o conhecimento deve ser constituído através de questionamento sistemático e crítico da realidade, associada à intervenção inovadora dessa mesma realidade. A Universidade Federal de Alagoas, UFAL, busca, em consonância com a LDB, com o Plano Nacional da Educação e as diretrizes curriculares, pontuar, em linhas gerais, os elementos fundamentais para a nova política de graduação para a UFAL. Assim, a importância de desenvolver atividade que realcem o senso crítico do aluno. A articulação entre ensino, pesquisa e extensão é definida pelo PPI-UFAL. Pressupõe um projeto de formas cujas atividades curriculares transcendam a tradição das disciplinas. A defesa da prática como parte inerente, integrante, constituinte do questionamento sistemático, criativo, crítico da pesquisa como atitude cotidiana, como princípio científico e educativo, deve estar presente na própria concepção de prática educativa prevista na organização do projeto pedagógico do curso. A capacidade de contemplar o processo de produção do conhecimento por meio da dimensão investigativa, ou seja, pesquisa, e a abertura ao meio externo da universidade, ou seja, extensão, estabelecida pelo projeto pedagógico de cada curso, irá oferecer uma nova referência para a dinâmica na relação professor-aluno e desenhar um novo contexto para o processo de ensino e aprendizagem.
Importância do desenvolvimento de atividades de extensão. O conceito assumido pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras entende a extensão como um processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Tendo como horizonte essa concepção, a UFAL compromete-se a formar profissionais com alto compromisso ético, com respeito ao meio ambiente e com forte consciência social. A participação do aluno é um dos pilares das ações que viabiliza a extensão como um momento da prática profissional, da consciência social e do compromisso político, devendo ser obrigatória para todos os cursos, desde o primeiro semestre. Projeto Pedagógico Institucional, PPI, UFAL. Se possível, está integrada a programas decorrentes das unidades acadêmicas e a temática curricular, sendo computada para a integralização dos currículos dos discentes. Assim, a universidade assume a extensão como uma das dimensões da vida acadêmica, como uma forma de vivenciar o processo ensino-aprendizagem além dos limites da sala de aula, articulando a universidade às diversas organizações da sociedade, numa enriquecedora troca de conhecimento e experiências que favorece a visão integrada do social. E por fazer parte da vida acadêmica dos alunos, técnicos e professores, a extensão se materializa através de programas e projetos apresentados, assumidos pelas unidades acadêmicas. A política de extensão, assim entendida, transforma em atividades integradas aos programas e projetos acadêmicos, bem como outras ações realizadas junto à comunidade. Papel da extensão. A extensão nada mais é do que a reestruturação do conceito de sala de aula tradicional. A extensão cabe vincular pesquisa e ensino às necessidades da sociedade, ao mesmo tempo. Buscar uma construção e produção do conhecimento, visando a transformação da sociedade que está inserida. Entende-se que, através da extensão, a universidade possa chegar à plenitude do seu papel social e cabe a ela fazer com que a competência acadêmica estenda-se ao uso comum. Nessa perspectiva, a extensão assume o próprio compromisso com a função transformadora da sociedade. Esse fluxo, que estabelece uma troca de saberes sistematizados, acadêmicos e populares, terá como resultado a produção de conhecimento, resultante do confronto com a realidade local e a democratização do conhecimento acadêmico, bem como a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. Além da troca de saberes, conhecemos a extensão enquanto uma prática em permanente construção, baseado num diálogo interdisciplinar. A extensão cumprirá o seu papel de forma satisfatória quando está se inserida na vida das universidades acadêmicas, participando do processo de definição de suas respectivas linhas de ensino, pesquisa em função das exigências da realidade. Enfim, corresponde também a uma autêntica ferramenta para o desenvolvimento de um projeto acadêmico global. Lua nova, leve o meu amor pra ela.
pensar. Até que foi bom a gente não se vê. Na vida se caiu, depois tem que se levantar. Até que foi bom a gente dar um tempo, botar a cabeça um pouco pra pensar. A solidão faz entender que a saudade não tem braços, mas sabe como apertar. Lua nova, leve o meu amor pra ela, leve um sorriso e paz no coração, e diga a ela que também espero um amor sincero de coração pra coração. Até que foi bom a gente dar um tempo, botar a cabeça um pouco pra pensar. A solidão faz entender que a saudade não tem braços, mas sabe como apertar. Lua nova, leve o meu amor pra ela, leve um sorriso e paz no coração, e diga a ela que também espero um amor sincero de coração pra coração. Assim, a presente videoaula quer demonstrar a importância do desenvolvimento de atividades de pesquisa que vão além do ensino e tragam benefícios à comunidade, desenvolvendo tecnologia e ciência que sejam de fácil acesso à população. Não só o vídeo demonstra a importância do conhecimento popular, que cria soluções baratas, que devem ser estudadas pelo meio acadêmico, concluindo que as tecnologias sociais são meios de inclusão social que devem ser baratas e de fácil acesso. Eu sou Leonardo André Valonge de Souza, estudante de Engenharia de Produção, segundo período, UFAL Campus Sertão, cursando a disciplina Seminário Integrador 2, com a professora Bruna Rosa de Barros, e vocês acabam de ver a videoaula sobre tecnologias sociais para o semiárido e a relação deste tema com as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia, e sobre a tecnologia social do acionador automático de irrigação.